E aí, galerão, pegadão é esse aí, cabelo aqui dando uma arrumada. Estamos nesse domingão aí de abril, né? Dia 13 de abril. E meditava agora pela manhã um pouco na palavra de Deus. E algo subiu no meu coração, no meu espírito, né? Para estar compartilhando com vocês aí. Jesus em João 10:10 fala que ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Porque antes, no próprio versículo, fala que o ladrão ele vem só para uma coisa: roubar, matar e destruir. Amados, é algo que a gente precisa entender e a gente vive o tempo aí da potencialização das redes sociais, que ela tem um lado maravilhoso, né? Eu faço um vídeo agora, pode chegar a milhares de pessoas, né? A várias cidades do país e fora do país. Então, isso é bacana, essa potencialização. Mas tem um lado também de, às vezes, banalização das coisas e, às vezes, criar mundos que, de repente, não vão ser possíveis para a gente viver e, às vezes, muita frustração. A gente estava vendo uma matéria da Organização Mundial de Saúde falando que até 2030, e vejam só, gente, Organização Mundial da Saúde, de cada 10 pessoas, 7 terão algum problema psicológico, né? A gente vê que o Brasil está em primeiro lugar em ansiedade no mundo. E Jesus até falou, né, para a gente confiar nele e para a gente não andar ansioso por coisa alguma. Não que a ansiedade não vai vir na nossa vida, isso é inerente, mas andar com ela. Mas ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, em vez da gente andar com a ansiedade, quando ela vier, que a gente ande com Jesus e entregue ela para ele e possa confiar nele. Mas queria falar sobre um pouco disso. Jesus não veio estabelecer um novo sistema religioso. Jesus veio apenas fazer uma única coisa que o Pai mandou: buscar aquilo que se havia perdido. Então, amados, lá no Éden, estava até lendo aqui em Gênesis 3 fala da queda do homem. Deus criou um ambiente perfeito para o homem, tá? Porque Deus é perfeito e ele cria ambientes perfeitos. Interessante que fala que a terra era sem forma e vazia. Num lugar que havia uma imperfeição, Deus veio e trouxe perfeição àquele lugar para o homem ser estabelecido naquele lugar e ter domínio daquelas coisas. Porém, ele deixou uma condicional ao homem, que ele podia comer de todo o fruto produzido no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E falou por causa de quê? Que o dia que ele comesse, ele morreria. Então, amados, o pecado ele traz isso na minha e na sua vida, a morte. Então, um ambiente de morte é um ambiente desconectado de Deus. E Jesus veio o quê? Para entregar a própria vida dele, para morrer no meio no seu lugar, para que com a morte dele a gente pudesse novamente ter vida e viver reconectado ao projeto inicial, que é viver no jardim, na presença do Pai. Deus quer ter comunhão com a minha e a tua vida. Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Ele não tem prazer nisso. A palavra dele fala que a vontade de Deus é que todo homem venha ao arrependimento. E assim ele possa ser salvo. Então, a Bíblia fala o quê? Que sem arrependimento ninguém vê a Deus. Então, eu tenho que me convencer dos meus maus caminhos. Agora, se de repente você acha que isso é história de criancinha, de jardim de infância, que é balela e que não quer viver isso, cara, você é livre. Como Adão e Eva foram livres para escolher da semente que não era para escolher. Eles comeram do fruto que não era para comer, mas Deus não o proibiu. Deus orientou. Em Deuteronômio, a gente vê Deus falando para um povo isso também. Ó, tenho hoje para ti a bênção e a maldição.
a morte e a vida. Escolhe, porém, a vida para que viva, porque Deus, ele é um Deus que tem o controle de todas as coisas, mas sem controlar a tua vida. Então, essa liberdade que ele trouxe para a minha e a sua vida nos implica em responsabilidade. Certamente que o Espírito de Deus habita e reina em toda a terra. E ele pode invadir o meu e o seu coração e nos fazer reconectar com ele de novo. Porque interessante que Gênesis 3, lá no finalzinho do capítulo 3, diz assim no versículo 23: O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tirado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Amados, o caminho da árvore da vida é guardado pela presença do Todo-Poderoso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nele podemos voltar para a árvore da vida e viver totalmente dependente de Deus. Então escolha viver para você mesmo ou viver totalmente dependente de Deus. Belo domingo para ti. Deus te abençoe.